imagem meu, a 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 imagem meu. Muito boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise. Hoje, sexta-feira, dia 24 de julho, e a Ema gemeu, ó. A Ema gemeu e correu do Bolsonaro com a cloroquina. Tá todo mundo correndo a cloroquina. Vocês não sabem, mas os estados não querem a cloroquina, estão devolvendo. O Ministério da Saúde está com um estoque de 4 milhões de comprimidos de cloroquina e mais 1,5 milhão dos estados, 1,4 milhão. Então, aí 5 milhões e 400 milhões e meio de comprimidos que agora não sabem aonde vão enfiar. Por quê? Porque, como eu disse ontem, no Momento Antagonista, saiu um estudo, o mais importante feito aqui no Brasil, sobre o uso da hidroxicloroquina, sobre a eficácia da hidroxicloroquina, e ele confirmou a ineficácia da hidroxicloroquina, tá certo? Estudo coordenado pelos principais hospitais privados do Brasil aponta que a hidroxicloroquina, associada ou não a azitromicina, não tem eficácia no tratamento de pacientes internados com quadros leves ou moderados da Covid-19. A pesquisa foi publicada na quinta, ontem, no New England Journal of Medicine. E o grupo de pacientes que fez uso dos medicamentos, eles identificaram, inclusive, que foram mais frequentes neste grupo as alterações nos eletrocardiogramas e nos exames de sangue, apresentando maior arritmia, risco de arritmia cardíaca e lesões no fígado. Participaram do ensaio clínico 667 pacientes de 55 hospitais, sob a coordenação de 8 instituições: os hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês, HCOR, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa de São Paulo, além do Brazilian Clinical Research Institute e da Rede Brasileira de Pesquisa e Terapia Intensiva. Tá? O sorteio dividiu os pacientes em 3 grupos. Um, com 221 pessoas, foi tratado com hidroxicloroquina, outro, com 217, recebeu o medicamento associado à azitromicina e o terceiro, com 227, foi tratado somente com suporte clínico padrão, o que inclui medicamentos para os sintomas da Covid. Os voluntários receberam as medicações por 7 dias e foram acompanhados por 2 semanas. Ao final, os pesquisadores concluíram então que não houve diferença significativa na evolução dos pacientes dos diferentes grupos. Mas, claro, os bolsonaristas defensores da cloroquina vão dizer que os envolvidos são todos comunistas. E olha que interessante, existe um grupo que discute, um grupo no Ministério da Saúde, que discute justamente todas essas medidas emergenciais que estão sendo tomadas aí desde o início da pandemia. Foi criado esse grupo, ele é composto por vários integrantes e agora estão vindo à tona as atas das reuniões desse grupo. O Pazuello já era ministro e uma das atas traz justamente o alerta sobre o risco de compra e produção em massa da cloroquina. A ata é do dia 25 de maio, do Comitê de Operações de Emergências, do MS, foi obtida pelo Globo, publicado hoje cedo, e nesta ata justamente está ali o registro, né, do risco de que o governo ficasse com o estoque do remédio parado. E aí numa outra ata está lá o COI estimando que o governo tenha hoje mais de 4 milhões de comprimidos de cloroquina em estoque e que o volume deve aumentar porque alguns estados, como eu acabei de dizer, se recusaram a receber 1,4 milhão de comprimidos da droga. Então 5,4 milhões, tá? O COI, para quem não sabe, é composto de técnicos especializados em resposta a emergências de saúde pública e compõe o grupo representantes da OPAS, tá, vinculado ao MS, da Anvisa e do Instituto Evandro Chagas, que é referência nesse tratamento, entre outros órgãos, tá, no enfrentamento da Covid, entre outros órgãos. E aí diz o seguinte: na reunião de maio, o tema principal do encontro foi a capacidade de produção de cloroquina para atender às novas orientações do Ministério da Saúde sobre o uso da substância, porque 5 dias antes o Ministério havia divulgado um documento orientando o uso do medicamento em todas as fases da Covid, não apenas para os casos graves, como vinha ocorrendo até então. Devido à atual situação, não é aconselhável trazer uma quantidade muito grande, pois caso o protocolo venha a mudar, podemos ficar com um número em estoque parado para prestar contas. E agora está aí, o estudo sai, né? Como é que fica o protocolo?
do Ministério da Saúde, vai continuar com o mesmo protocolo. Vocês vão lembrar que o Pazuello assumiu justamente na saída, né, do Nelson Teich, que não quis assinar esse novo protocolo, apesar da pressão do Jair Bolsonaro. Então, olha como as coisas vão vindo à tona, a verdade vai aparecendo e a gente vai vendo, aliás, vai confirmando aquilo que publicamos. Na saída do Nelson Teich, eu disse aqui neste programa e também publiquei no site justamente o que estava em jogo. Era a produção e o estoque que estava se avolumando, não tinha chegado a esse tanto não, mas havia já muitas queixas, informações nos bastidores indicando que esse estoque se avolumava e que, óbvio, isso poderia ter consequências para os gestores. Vocês vão lembrar que tentaram até emplacar o MP, o Bolsonaro quis emplacar um MP, retirando a responsabilidade dos gestores sobre decisões tomadas no ambiente aí emergencial do enfrentamento da pandemia. Então tá aí, fica evidente, né, que eles já sabiam do risco, continuaram produzindo e agora quem vai responder por isso, por esse estoque, o dinheiro que foi gasto, né, não tem só produção pelo Hospital do Exército, tem compra também de comprimidos da EMS, daquela Apsen também, que é um laboratório de um empresário bolsonarista. Então, agora é que os órgãos de controle vão começar a ter de mostrar serviço, tá? Uma outra ata de reunião também que veio à tona hoje mostra uma mudança de discurso no Ministério da Saúde. Após descumprir promessas de entregas de testes, leitos de UTI, respiradores e equipamentos de proteção individual, o Ministério da Saúde mudou a orientação sobre compras contra a Covid, compras, né, para o enfrentamento da Covid, transferindo então a responsabilidade para estados e municípios, tá, em matéria do Estadão. A mudança do discurso foi registrada numa ata reunião do COI em 17 de junho, já, né, sob a gestão do Pazuello. O documento sugere deixar claro que o Ministério não tem responsabilidade de fornecer respiradores e EPIs. Isso ocorreu devido à atual conjuntura da emergência e da falta de atendimento no mercado. Porém, hoje já estamos com um panorama mais estabilizado, possibilitando aos estados usarem suas verbas destinadas a esta emergência para aquisição. Isso ainda vai dar muito problema. Aos poucos a gente vai juntando, vai montando esse quebra-cabeça, esse quadro, né, de incapacidade, de incompetência dos nossos gestores no âmbito federal e nos âmbitos também estaduais e municipais. E que todos os órgãos de controle e você, eleitor, cidadão, cobre das autoridades, né, a responsabilização dos gestores e também dos agentes políticos envolvidos no enfrentamento, né, nas estratégias ou na falta de estratégia para o enfrentamento da pandemia. Então, assim, fizeram uma bagunça, ideologizaram o debate, né, transformaram ciência em qualquer outra coisa, né, e agora está aí, dinheiro jogado no lixo, execução orçamentária mal feita, como eu disse no último programa, estoques de remédios, né, que não tem eficácia comprovada, que já estava claro isso e agora tem a comprovação. Então, assim, um absurdo completo. Quero ver quem vai pagar a conta. Quer dizer, nós já sabemos quem vai pagar a conta. Eu quero ver se vai ter a responsabilização de quem produziu esse absurdo. Bom, e um estudo inédito de professores de estatística aqui da UFRRJ estima que o isolamento social pode ter poupado 118 mil vidas em maio, pelo menos. O estudo foi neste período, se concentrou neste período, considerando ali a taxa de isolamento, diferenças regionais. Segundo os responsáveis por esse estudo, a cada 1% de aumento no isolamento social, havia uma redução na taxa de crescimento do vírus. Aí o professor Caio Chaim diz o seguinte: fizemos uma equação estudando a transmissão do coronavírus. Isso aqui é um estudo estatístico. Com base nos dados do isolamento social que leva em conta o monitoramento por GPS de celulares, observamos como o vírus se espalhou nos estados brasileiros com diversos graus de distanciamento. Assim, conseguimos ver como teria sido a pandemia sem isolamento social, obtendo um número projetado de casos e aplicando a taxa de letalidade do modelo epidemiológico da Covid do Brasil. Chegamos a algumas estimativas de mortes que foram evitadas, então está aqui. Ontem, para quem não viu o noticiário, o Bolsonaro admitiu, ainda que de forma torta, pela primeira vez que só o isolamento social é capaz de evitar a disseminação do coronavírus.
Uma coisa que era óbvia, mas né, no seu negacionismo ele foi se arrastando ao longo desses últimos meses e ontem, né, em função dele mesmo estar contaminado, não conseguiu curar com a hidroxicloroquina nem com a azitromicina, já está desde o dia 7 de julho com o vírus, está lá isolado no Alvorada, e aí foi ali, todo dia ele vai no final da tarde falar com os seguidores, e aí disse que não, realmente, né, se você for levar uma vida normal, vai se contaminar. O único jeito, né, é você manter o isolamento. Então só falta usar a máscara de forma decente, né? Até o Trump está usando, voltou a usar também. Então não adianta, a ciência se impõe, os fatos se impõem aos negacionistas de plantão. E no nosso boletim, infelizmente, olha, se confirmou a tendência de alta dos casos novos, né, de contaminação realmente aí em função da abertura que foi feita em diversos estados. Explodiram os casos de contaminação aí nas últimas 24 horas. Ontem foram mais de 60 mil, hoje aqui ó, beirando os 56 mil casos e mais 1.156 óbitos. Chegamos a 85.238 óbitos. Então, assim, realmente assustador, né? A gente vai chegar a 100 mil em breve, infelizmente, lamentavelmente, e isso aqui é resultado desta combinação, né? É incompetência com corrupção, com oportunismo político, que essas mortes, elas possam servir para que esses líderes políticos, e eu falo aqui de todos eles, coloquem a mão na consciência, porque na urna, o eleitor, os parentes dessas vítimas não vão colocar a mão para reeleger essa gente. Tá? Bom, vamos lá. E o mundo bateu novo recorde de casos em 24 horas. A OMS registrou nesta sexta-feira 284.196 novos casos da Covid-19. No mesmo período, houve 9.753 mortes no mundo em razão da doença, o maior número em um dia. E olha, 9.700, quase 10 mil. A gente aqui tem registrado acima de 1.000 todos os dias, para vocês terem uma ideia de como está a situação aqui no Brasil. A maioria dos casos contabilizados, aliás, veio dos Estados Unidos, 69.641, seguidos do Brasil, 67.860 e pela Índia, 49.310. É incrível, é absurdo, é nojento. Vamos em frente. Bom, notícia boa, o governo iniciou tratativas, ainda que tardias, para adquirir a vacina contra a Covid produzida pela Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech. Tá? A informação aí da CNN, a Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia conduz as negociações. Não é o Ministério da Saúde, tá? É o Ministério da Economia que está à frente disso. Na quarta-feira, o Pazuello chegou a dizer que a Pfizer havia entrado no radar. A nova frente foi possibilitada após a Anvisa autorizar a farmacêutica a testar a vacina no Brasil. Já devia ter feito. O único negócio já fechado pelo governo foi a aquisição da vacina produzida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, e o acordo prevê a aquisição de pelo menos 30 milhões de doses. Isso se soma aos 60 milhões de doses do governo de São Paulo, mas ainda é pouco. Se pegassem parte dessa grana que foi para o ralo, né, que foram para os estados, para os municípios, pega aí 3, 4 bi e garante a imunização de toda a população brasileira. Né? Não é de 1/3, 2/3, como é que vai ser essa distribuição? Isso a gente vai ainda vivenciar tempos sombrios, a gente ainda vai vivenciar outros resultados desta incompetência generalizada que a gente tem aí aos olhos vistos, à luz do dia, por parte das nossas autoridades. E efeitos da Covid, Fórmula 1 cancelando o GP do Brasil de 2020, tá? E também São Paulo já anunciou, pode trocar, Freitas, São Paulo já anunciou também o adiamento do Carnaval de 2021, é o mínimo que se poderia ter. E eu vou encerrar esse bloco da Covid com cenas, né, imagens. Vocês vão lembrar, antes de eu sair de férias, né, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa, no apartamento, no triplex do Alberto Beltrame, secretário de Saúde do Pará,
foi presidente do CONAS, né? E ele tem um triplex lá em Porto Alegre. E a polícia foi cumprir, dentro da investigação daquela compra também aí fraudada, né, de respiradores e outros equipamentos para o enfrentamento da Covid no Pará, ele que é do sul de Porto Alegre. A polícia foi e cumpriu então esses mandados de busca no triplex dele, até numa mansão que ele tem no litoral. E no triplex encontraram um acervo de artes enorme, surpreendente, tá? Nós agora vamos exibir para vocês algumas, são mais de 100 obras de arte. Então a gente separou aí, são dezenas de obras de arte, a gente colocou num filmete bem rapidinho para vocês terem uma ideia. Então os grandes artistas brasileiros, telas aí de milhões de reais. Quem fez a avaliação calcula em mais de 30 milhões de reais só as telas que foram apreendidas no triplex do Beltrame, tá? Então agora já estão chamando de Louvre, né? Louvre dos Pampas. Vamos lá, solta o vídeo, Urso. Incrível, né? Depois a gente disponibiliza a galeria integral no nosso site.